Olá, meninos e meninas! Hoje a nossa aula é sobre ângulos. Primeiro, a gente precisa entender o que é um ângulo. Ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem no vértice e são medidos em graus. Grau eu dou por essa bolinha em cima do número. Por exemplo, aqui eu tenho duas semirretas, eu tenho a semirreta AO, de A até O é uma semirreta, e de O até B é outra semirreta. Quando eu uno essas duas semirretas, eu formo uma voltinha aqui. Essa voltinha eu chamo de ângulo. Então, isto é um ângulo. Eu leio o ângulo da seguinte forma. O O é a origem, é o que está unindo as duas retas, as duas semirretas. Semirreta AO e semirreta OB. Então, aqui no O que está originando o ângulo. Por isso eu leio o ângulo AOB. Costumo colocar um chapéuzinho em cima para indicar que é ângulo. Então, o ângulo AOB. Então, ângulo sempre é duas semirretas que se encontram e formam um ângulo. Nós temos vários tipos de ângulos. Primeiro tipo, ângulo agudo. Segundo tipo, ângulo reto. Terceiro tipo, ângulo obtuso. E quarto tipo, ângulo raso. Ainda temos mais, mas temos ângulo agudo, reto, obtuso e raso. Primeiro, nós precisamos saber o que é um ângulo de 90 graus, para facilitar, porque a base é essa. Um ângulo de 90 graus é um ângulo que, se eu esticar o tracinho, forma uma cruz, ou seja, é um ângulo perpendicular. Então, esticou, formou uma cruz, é um ângulo de 90 graus. Então, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Esse quadradinho e essa bolinha aqui significa um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Ângulo agudo é aquele ângulo menor que 90 graus. Eu costumo dizer que é o ângulo da perninha fechada. Então, o ângulo agudo é menor que 90 graus. Por exemplo, 60 graus. Se eu fosse esticar aqui, aqui formaria uma cruz, ó. Se eu fosse esticando. Então, daqui até aqui seria de 90 graus. Quer dizer que esse ângulo é menor que 90 graus. Ele vale 60 graus, então ele é um ângulo agudo. Então, ângulo agudo significa um ângulo que é menor que 90 graus. Ângulo reto. O ângulo reto é igual a 90 graus. Já falei aqui agora. Esse quadradinho e esse pinguinho aqui, eu não escrevo número, mas ele indica que ele é um ângulo que vale 90 graus. Então, em livro nenhum, em lugar nenhum, você vai ver escrito 90 graus. Você sempre vai ver escrito um quadradinho e uma bolinha dentro, um pinguinho dentro. Esse quadradinho e esse pinguinho dentro significa que o ângulo vale 90 graus. Então, o ângulo reto é aquele ângulo que é igual a 90 graus. O ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que é maior que 90 e menor que 180. Por exemplo, 120. 120 é um número maior que 90, mas é um número menor que 180. Então, esse ângulo é obtuso. Costumo dizer que o ângulo obtuso é aquele das perninhas abertas. Perninha aberta, obtuso. Perninha fechada, agudo. Perninha de postura, ângulo reto. E temos também o ângulo raso. O ângulo raso é igual a 180 graus. Toda vez que vocês verem aqui meio círculo, quer dizer, meia volta, eu também não vou colocar o número aqui não. Em lugar nenhum vocês vão ver. Mas meia volta equivale a 180
graus. Não se esqueça disso. Toda vez que você vê meia volta, a meia volta vale 180 graus. Esse é o ângulo raso. Então, voltando aí. Ângulo agudo, perninha fechada, menor que 90 graus. Ângulo obtuso, perninha aberta, maior que 90 e menor que 180. Ângulo reto, igual a 90. E ângulo raso, igual a 180. Ângulo reto, quadradinho bolinha, que vale 90. Ângulo raso, meia volta, que vale 180. Bissetriz de um ângulo. Parte em dois ângulos iguais. Então, toda vez que você ouvir falar em bissetriz, bissetriz significa que pega um ângulo e parte ele em dois iguais. Então, sempre bissetriz vai partir em dois ângulos iguais. Por exemplo, aqui eu tenho o ângulo AOB e tenho essa reta aqui, OC. E está me afirmando que essa reta é bissetriz. Se ela é bissetriz, eu vou lembrar que parte em dois ângulos iguais. Então, quer dizer que este ângulo aqui, esse pedacinho aqui, vai ser igual a esse pedacinho daqui. Ou seja, esse ângulo vai ser igual a este ângulo. Ou seja, por exemplo, eu tenho essa reta aqui que é bissetriz. Então, vai partir esses dois ângulos iguais. Por exemplo, eu tenho aqui esse ângulo 60 graus. Aí passo uma reta aqui que eu afirmo que ela é bissetriz. Se ela é bissetriz, ela parte aqui em dois ângulos iguais. Então, esse pedacinho vai valer 30 e esse pedacinho também vai valer 30. Porque parte em dois iguais, 30 mais 30, 60. Então, isso é bissetriz. Bissetriz significa que parte em dois ângulos iguais. Vou ver alguns exemplos sobre ângulos. Primeiro exemplo, determinar o valor de x indicado na figura a seguir. Aqui eu tenho essa figura e eu quero saber qual é o valor de x. Primeiro eu vou identificar a minha figura. Aqui de fundo dá para observar que eu tenho um quadradinho e um pinguinho, não é isso? Então, quadradinho e pinguinho significa que esse ângulo vale 90 graus. Eles são complementares, ou seja, a soma dos dois será igual a 90 graus. Então, eu vou formar uma conta, uma equação que nós já estudamos. Então, a soma dos dois, porque aqui afunda eu tenho um quadradinho e uma bolinha, vale 90 graus. Então, quer dizer que esse pedacinho que vale x mais 30 graus, mais esse outro pedacinho que vale x mais 10 graus, juntando esses dois vai ser igual ao quadradinho e a bolinha, que vai valer 90 graus. Formou uma equação, então eu vou resolver essa equação. Letra antes do igual e número sozinho depois do igual. O igual está aqui, antes do igual eu tenho x e mais x. Vou copiar, x mais x. Depois do igual eu tenho 90. Aqui eu tenho o número sozinho, mais 30 e mais 10. Mais 30 vem para depois do igual, vira menos 30. E mais 10 vem para depois do igual, vira menos 10. Aí é só fazer continha. X mais x, 1 mais 1, 2x, igual 90 menos 30, 60. 60 menos 10, 50. Número, letra, igual a número. Tá na hora de achar o valor do x. X é igual a quanto? 50 sobre o número da frente, que é 2. X vai ser igual 50 dividido por 2, 25. Então, se eu quero achar o valor do x, o x será igual a 25 graus. B. Determinar as medidas de ABC e CBD. ABC quer dizer do ângulo B e CBD. Então, vou calcular aqui. ABC. Então, eu quero saber o valor do 3x e o valor de CBD. CBD, eu quero saber o valor de x mais 12. Mas antes de descobrir esses valores, eu preciso saber quanto que vale
x. Então, eu sei que se eu juntar esse pedacinho aqui, que vale 3x, mais esse pedacinho que vale x mais 12, vai formar aqui meia volta. E eu sei que meia volta vale 180 graus. Eles são ângulos suplementares. A soma dos dois dá meia volta. E meia volta vale 180 graus. Então, esse pedaço que vale 3x, mais esse outro pedaço que vale x mais 12 graus, se eu juntar os dois, forma meia volta e a meia volta vale 180 graus. Formou de novo uma equação. Vou separar letra antes do igual, número sozinho depois do igual. Meu igual está aqui. As letras que já estão antes do igual é 3x e mais x. Depois do igual eu tenho 180. Aqui eu tenho mais 12. Vem para depois do igual, troca o sinal, vira menos 12. 3x mais 1x, 4x, porque aqui é como se fosse 1, igual 180 menos 12. 10 menos 2, 8. 7 menos 1, 6 e 1, 168. X é igual a quanto? 168 que eu tenho aqui sobre o número da frente, que é 4. X vai ser igual 168 dividido por 4. 16 dividido por 4 dá 4. 8 dividido por 4 dá 2. Quer dizer que o x vai ser igual a 42 graus. Só que eu não quero achar o valor do x. Eu quero achar o valor da medida ABC. ABC. Vou calcular aqui e mostrar onde está ABC. 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 ABC vale 3x. Eu já sei quanto o x vale, entre meio 3 e o x não tem sinal, como se fosse pontinho de vezes. 3 vezes. No lugar do x eu coloco 42. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Então, o ângulo ABC vale 126 graus. E aí eu quero calcular também o ângulo CBD. CBD. Eu quero calcular esse ângulo. CBD. É esse ângulo aqui, que é x mais 12 graus. No lugar do x eu coloco 42 mais os 12 graus. 54 graus. Então, a pergunta é, determinar as medidas de ABC, ABC vale 126 graus, e CBD, que vale 54 graus. Como que eu sei se minha conta está certa? A soma dos dois não tem que dar 180? 6 mais 4, 10, vai 1, 5 e 2, 7, 1, 8 e 1, 180. Letra C. Determinar os valores de x e y na figura. Eu tenho essa figura aqui. Eu costumo falar que geometria é imaginação. Eu preciso imaginar, partir a minha figura se for preciso, dividir a minha figura em partes se for preciso. Então, eu preciso imaginar. Eu tenho esse desenho, eu já sei que quadradinho e bolinha 90 graus, meia volta 180 graus, cruz, um de frente para o outro, oposto pelo vértice. E dois ângulos opostos pelo vértice sempre são iguais. Então, se eu analisar, eu preciso achar o x e o y. Vou tentar achar o x primeiro. Então, o que eu faço? Esqueço o y. Tampo ele. Se eu analisar esses dois ângulos aqui, ó, vou passar em preto para você observar, esquece que tem o y aqui. Esses dois ângulos aqui, um está de frente para o outro, não tá, gente? Se um está de frente para o outro, significa que eles são opostos pelo vértice, quer dizer, OPV. Se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, se esse vale 30, o x também vai valer 30. Pronto, achei o x, ele vale 30 graus. Por que que o x vale 30 graus? Porque um está de frente para o outro, então eles são opostos pelo vértice, e dois ângulos opostos pelo vértice são iguais. Por isso, o x é igual a 30 graus. Agora, falta achar o y.
Aí eu vou usar a minha imaginação de novo. Vamos lá. Se eu achei o x, eu tampo o x. Já achei ele. Prestem atenção. Se eu juntar esse aqui com esse, forma meia volta, não forma, gente? Vou colorir aqui para vocês verem. Esquece o x. Se eu juntar esses aqui, forma meia volta. E meia volta vale 180 graus. Então, quer dizer que se eu pegar esse pedaço que é y, mais esse pedaço que é 30, essa soma vai dar meia volta. E meia volta vale 180 graus. Formou uma equação. Vou separar letra antes do igual, número sozinho depois do igual. A letra que eu tenho antes do igual é y igual. O número que eu já tenho depois do igual é 180. Aqui eu tenho mais 30, vem para depois do igual, vira menos 30. Y vai ser igual, 180 menos 30, 150. Então, quer dizer que o y ele vale 150 graus. Ou seja, tem situações em geometria que a gente precisa imaginar a figura, cortar pedaços da figura. Aqui eu retirei o y para me achar o x. Um de frente para o outro são opostos pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice são iguais. Por isso, esse vale 30, o x também vai valer 30. Aí eu tampei o x para achar o y. O y com o 30 formou meia volta, que é igual a 180 graus. Achei o y, que é igual a 150 graus. A figura OP é bissetriz de BOC. Calcule a medida BOC. Então, primeiro falou que OP é bissetriz de BOC. OP é bissetriz de BOC. Bissetriz significa que parte em dois ângulos iguais. Então, se OP é bissetriz, vai partir, e ela é bissetriz de BOC, vai partir aqui esse ângulo BOC em dois ângulos iguais. Então, se esse vale 65, esse daqui também vai valer quanto? 65 graus. Por quê? Bissetriz parte em dois ângulos iguais. Se esse vale 65, se é bissetriz, o outro vai ser igual. Também será 65. Mas não é isso que eu quero calcular. Calcule a medida BOC. Então, eu quero calcular essa medida. BOC. BOC. De BOP vale 65. Com mais o outro pedaço, POC, que também vale 65. Essa medida toda é BOC. É isso aqui tudo. 65 mais 65. Então, a medida BOC vai ser igual 5 e 5, 10, 13. 130 graus. Então, o BOC vai valer 130 graus. Então, não se esqueça, bissetriz parte em dois ângulos iguais. Boa sorte em seus estudos. Não se esqueça, ao final do vídeo, dê o seu like. E se você ainda não se inscreveu, inscreva em meu canal.